Bom dia, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Muito bom dia para você que está aí na sua casa, no seu carro, no escritório, onde você estiver me ouvindo, que você tenha um dia maravilhoso. Para você que está chegando hoje e ainda não me conhece, o meu nome é Luciene Berger. Já anota aí meu contato, meu Instagram é @Luciene, é Luciene, Berger, é Berger. @Luciene Berger. Dentro do meu Instagram você vai encontrar um monte de conteúdos que vai falar sobre transformação, sobre constelação familiar. Você também pode, caso queira, ir lá no YouTube, Luciene Berger Consteladora. Também vai ter muitos conteúdos sobre constelação familiar, tá? E se você tem uma dor aí, independente de qual seja, você já tentou fazer terapia, você já tentou resolver do seu jeito, você já fez frases de afirmações e isso não muda. Se você continua com essa dor e não consegue sair daí, eu vou te deixar um recado aqui. Não existe mágica, não existe milagre. Você vai ter que olhar onde está a real razão dessa dor, que provavelmente está lá atrás, na história transgeracional, dentro dessa cadeia genética, dentro da epigenética. E aí sim, a partir desse olhar, né, recorrer a todos os recursos cognitivos de força e coragem para viver a sua transformação de forma maravilhosa e plena. E é isso que eu faço. Eu mostro para você onde realmente está o seu problema. A gente dissolve esse problema lá atrás, te dando força para que você siga liberada agora em diante. Então, se você tem uma dor qualquer que seja, você já pode entrar em contato no WhatsApp. Eu vou deixar ele aqui também. É o 97434 9096. 97434 9096. E aí, vou deixar uma mensagem para você. O que é melhor? Investir na sua mudança, na sua transformação? Ou continuar aí o resto da vida com dor? Invista em você. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Hoje, como prometido, nós vamos abrir para atendimento, caso você queira, tá? Caso você queira aí compartilhar algo, uma dor, queira entender um pouco mais de alguma história, você pode ligar aqui. O telefone para ligar é o 3171-0221. 11, né? 3171-0221. Você pode ligar e no que eu puder, eu vou tentar te ajudar, tá? Mas eu disse que hoje nós vamos continuar falando sobre crianças e animais domésticos. O que as crianças e os animais domésticos têm em comum? Já pensaram nisso? Lá em casa, eu não tenho mais criança, né, gente? Minha filha tem 25 anos. Mas lá em casa a gente tem animais domésticos, a gente tem cachorro, a gente tem gato, né? E agora a gente está numa fase assim, né? A gatolândia, né? Meu Deus do céu, a gatolândia. Se deixar tem mais um, se deixar tem mais outro. Então a gente às vezes tem que ter um pouco de bom senso também, tentar ajudar de outra forma, né? Mas não consigo abraçar tudo ainda que a gente queira. Mas as crianças e os animais domésticos, eles têm muito em comum. Porque você já percebeu aquele animalzinho na sua casa? Que depois de um tempo convivendo com essa família, ele adota um dono. E aí, na hora que ele adota esse dono, ele às vezes começa a se comportar exatamente como o dono, igualzinho. E aquele caso daquele animalzinho que em dado momento ele adoece e na sequência o dono adoece. Ou mais, aquele animalzinho que o dono adoece e na sequência ele também adoece. O contrário, né? Alguns adoecem antes do dono e outros adoecem com o dono ou depois do dono. Já percebeu isso? Pois é. Por que isso acontece?
Os animais, pela natureza deles, são amor puro. Eles têm uma alma de generosidade e a sua essência é o servir, é cuidar. Tem instinto, tem tudo isso, né? Até porque faz parte da natureza de todos nós. No ser humano, o instinto está ali, localizado no cérebro reptiliano. E os animais também têm seu instinto de sobrevivência, né? Mas os animais, eles têm algo que o Rupert Sheldrake, que é um PhD, um biólogo, que foi estudar campo mórfico, ele constatou. Os animais, assim como as plantas e as pedras, absorvem o campo mórfico daquela família. Então eu vou falar um pouquinho sobre as pedras e os campos, e as pedras e as plantas, para você ver um pouquinho da diferença com os animais. As plantas, elas são seres inanimados, né? Elas não se mexem, não se comunicam. A única coisa que a gente percebe que ela está bem e feliz é quando a gente fala com ela e você percebe que ela fica ali verdinha, fica bonitinha. Então, se você tem um pezinho de limão, se você tem uma plantinha, uma samambaia, converse com ela. Além de adubo, além de regar, converse com ela, dê nome. Você vai ver como elas vão ficar bonitas e viçosas. Por quê? Porque elas absorvem um campo energético ali. De informações também. Porque tem uma diferença entre campo energético e campo de informações. Tá? O campo de informações te dá informações. Informações coesas. Eu sinto que é isso aqui. Né? Como se você percebesse assim, eu sinto que eu sou uma criança, eu sinto que eu sou um adulto, eu sinto que eu morri. Informações, tá? Mas as plantas, elas absorvem o campo energético, tá? As pedras também. Um dia eu estava fazendo uma constelação, e isso não é mágica, não é bruxaria, não é nada disso, esquece esse trem. Isso aí é só ressonância, tá? Estava fazendo uma constelação ali no Jabaquara, onde eu faço workshops. Inclusive, você que queira participar de um workshop presencial comigo, no dia 2 de abril, vamos ter às 18h30. E você pode participar, ir lá com a gente. Se você quiser, é o mesmo número do WhatsApp, 11 97434 9096. 11 97434 9096. Faz sua inscrição, é R$ 35 para participar, baratinho, mas você vai ganhar um presente que você nem imagina. Mas voltando aqui, um dia eu estava lá fazendo um workshop com os alunos de uma turma que eu não me recordo mais, 22, eu acho, 23, não sei. E aí eu tenho, né, dentro do meu campo, eu sempre coloco uma ametista debaixo da cadeira da pessoa que eu vou constelar. A ametista, para quem conhece um pouquinho de pedra, é uma pedra que transmuta. Então, ela transmuta a energia. Tá? E coloco uma turmalina debaixo da minha. Né? Eu energizo a sala, eu faço um reiki na sala antes e preparo a sala dentro da minha espiritualidade, né? Dentro daquilo que eu entendo que é bom para a gente ter um ambiente gostosinho, cheirosinho, põe incenso, tá? Então, preparo a sala e aí, uma vez que a sala está preparada, eu começo a fazer as constelações. E lembre-se que o assunto aqui, para você que está chegando, é falar a diferença, o que as crianças e os animais têm em comum, e para isso eu estou fazendo algumas observações aqui, falando que, além dos animais, as plantas e as pedras absorvem o campo, tá? E aí a pedra, a ametista estava lá debaixo do campo, da cadeira da constelada, a gente começou a constelação. E ninguém tocou naquela pedra. Ninguém tocou naquela pedra. Ninguém encostou, ninguém chegou perto, nada. Mas o
campo, né, dessa constelada estava tão denso, estava tão pesado, estava tão desafiador, que depois de 1 hora, mais ou menos, de constelação, que é o que em média leva, né, de tempo uma constelação, a gente olhou para a pedra e tinha acontecido 2 coisas com ela. Primeiro, ela tinha rachado. E segundo, acho que nessa que ela rachou, ela virou. Ela estava do outro lado, sem que ninguém tivesse tocado. Então, sim, as pedras absorvem o campo, ok? E os animais também. Só que os animais, eles são seres que estão ali animados, né, com a gente. Eles comunicam-se com a gente. Você percebe quando ele está feliz, quando ele quer beijo, quando ele quer carinho, quando ele quer ficar chateado, ele fica de lado. Ele se comunica com a gente. E nós, seres humanos, por ignorar algumas coisas, muitas vezes tratamos eles como filhos. Não é isso, gente? Aqueles fofuchos lá. A gente não fica assim, vem com a mamãe, vem colinho de mamãe. Você faz isso, né, Pedro? Você tá olhando pra minha cara aqui, dando risada, você faz isso, né? A gente faz isso com os gatos, com os cachorros, com o passarinho. Fala com a mamãe, vem mamãe, 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 mamãe. Não é? A gente, de alguma forma, sem intenção de prejudicar, muitas vezes, a gente humaniza o bichinho. E o que isso pode trazer de sequelas? O bichinho, ele tá no campo. Ele olha e fala, é minha mamãe. Ele tem uma mamãe dele, animal. Mas aí você fica falando que ele é o filhote, é o filhão da mamãe, é o filhão do papai, vem aqui com a mamãe. Ele realmente entende que ele está no papel de filho. E quando um bichinho está no papel de filho, aquele casal que está tentando engravidar, muitas vezes não consegue porque ele já tem um filho. Inconscientemente já colocou dentro do sistema um filho, que é o cãozinho. E eu já vi isso numa constelação, tá, gente? O casal não conseguia engravidar porque já tinha 2 filhos, os 2 cachorros. Como que é outro? Não consigo entender, né? Então, inconscientemente, eles já sentiam que já tinham. Ainda que na consciência eles queriam muito filhos, né? E aí, isso é um caso bem peculiar, bem diferenciado. Mas o que normalmente acontece é que quando você trata os bichinhos como os filhos, eles se comportam como filhos. Então, eles ficam bravos quando vocês brigam. Imagina que eu brigo com meu marido, o gato vai ficar bravo com quem? Com meu marido ou comigo? Porque ele toma o lado de alguém. Crianças fazem isso, não é? Ele toma, fica bravo. Aí, quando ele vê brigando, ele fica mal criado, irritado. Aí, quando você chega e trata ele com todo o amor. Ai, vem com a mamãe, mamãe. Até os veterinários falam que isso não é ok, né? Que cria muita ansiedade nos bichos, tá? Mas por quê? Porque você tá lá reforçando que é o filhão que ficou sozinho e que agora a mamãe chegou e vai fazer tudo por ele. É a compensação da minha ausência. E aí a gente vai alimentando dentro dos bichinhos o sentimento de que eles são nossos filhos. E nesse momento é aí que eles são iguais às crianças. Porque os animais, assim como as crianças, fazem tudo pelos pais. Tudo, 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 tudo. Manifestam os sentimentos, como eu disse no programa anterior. Eles começam a manifestar o mesmo tipo de sentimento que o pai tem, que a mãe tem. Trazem aquela criança que é problema, que é irritadiça, que está brigando na escola. Ela está trazendo a história do pai ou da mãe. Lá com o pai e mãe dele. Lá com a ancestralidade dele. E isso é reforçado de uma forma inconsciente pelos adultos que estão ali educando essa criança. O mesmo acontece com os animais, quando eu os trato como filhotes, ou filhão. Eles começam a manifestar sintomas, comportamentos que vão representar
a pessoa com quem ele se identificou. Muitas vezes, eles entram num campo e percebem que o dono está adoecendo. E os filhos, assim como os animais, amam tanto esses pais que eles fazem qualquer coisa, lembra? Inclusive, para eles, a necessidade de pertencer a essa família e fazer parte dessa família é tão maior do que a própria vida. Então, eles adoecem. No lugar do adulto, daquele que ele ama, os bichinhos fazem isso. Antes eu do que você, mamãe. Então, eles adoecem. Quando eles adoecem, muitas vezes é no seu lugar. É por você. Antes eu do que você, mamãe. E quando isso acontece, a gente fica todo consternado, comovido, leva no veterinário, chora, etc e tal. Aí o animalzinho melhora. Mas se a gente não muda a nossa atitude junto a ele, no próximo desequilíbrio emocional que você tiver, outro incidente com seu animalzinho vai acontecer. Nesse caso, há duas coisas que a gente precisa fazer, né? Olhar por que o bichinho está doente. Então, abrimos uma constelação e entendemos o que ele está trazendo para a gente de história. Ah, Lu, ele não está doente, ele ficou com um comportamento esquisitíssimo. Ele não está comendo. Olha, né? Eu não estou falando que não é para levar no veterinário, nada disso, tá? Mas às vezes você já fez de tudo e não melhora. A medicina e a constelação andam de mão dadas. E aí você faz uma constelação para entender o comportamento, por que o animal está adoecendo, e vamos descobrir qual é a real razão desse animal estar adoecendo. Descobrimos, podemos liberar, e aí vem a parte que não tem mágica. Não existe mágica. Se alguém falou assim, a constelação faz tudo por você, esse conceito é equivocado. A constelação faz quase tudo por você, mas você tem que fazer a sua parte. Eu estava agora há pouco, antes de chegar aqui, falando com uma pessoa aqui da rádio, falei, gente, não adianta você acender vela para um santo que você é devoto e ficar sentado acreditando que as coisas vão mudar só porque você está sentado e acendeu a vela. A vela é muito importante para a gente ter força de movimento. A fé é muito importante para isso. Mas você tem que levantar do sofá e fazer a sua parte, né? Nas constelações não é diferente. Ela vai dissolver aquilo. Dissolvido aquilo, vai te falar assim, agora você tem que fazer uma atitude diferente. Que atitude diferente é essa? Parar de tratar esse bichinho como filhote. Então, a gente para de falar filhinho da mamãe. Ai, é um desafio. Ai, é um desafio. Passo por isso todo dia. Então, se a gente ama, a gente tem que parar. Para que ele volte a ter os instintos de animal. Para que ele entenda que a única mãe que ele teve é a mãe biológica gatinha dele. E que ele não precisa mais sofrer ou fazer qualquer coisa por você, a não ser te amar. De forma plena. Então, quando queremos que o nosso animal tenha saúde, que o nosso animalzinho siga em frente, que tenha uma vida boa, a gente tem que tratá-los com amorosidade, com todo respeito, com todo carinho, mas como animais, não como filhotes. Quando você põe o seu animal de estimação no lugar de um filho, ele vai, sim, fazer tudo por você e muitas vezes adoecer e ter comportamentos para que você não sofra. Ele vai representar uma dor sua para que você não sofra. Ele vai ter um sintoma que era para ser seu para que você não sofra. E os filhos fazem isso também. Eles manifestam o nosso comportamento, as nossas relações, as nossas dores. Semana passada, quem não assistiu, eu recomendo. Vai lá no YouTube, tanto da rádio quanto o nosso. O programa tá lá. Eu falei alguns exemplos, tá? Sobre
constelação de filhos de crianças que tinham diagnóstico de TOD. Gente, transtorno opositor desafiador. É falta de ordem. Criança que manda em casa. Tem pais infantilizados que não conseguem dizer não. E eu não estou dizendo que não precisa de ajuda médica, mas assim, precisa de uma postura diferente dos pais. Uma postura amorosa, mas com firmeza. A criança pede limite. Qualquer psicólogo, terapeuta, psiquiatra fala assim, todo ser humano precisa de limite, é o que nos dá segurança. O pai que diz não. Não porque está a fim de castigar, mas não, aquele não pode, porque vai machucar, porque vai acontecer isso. Por mais que a criança se jogue no chão e brigue, na alma dela ela fala, esse cara se importa comigo. Ele fala não porque ele se importa comigo. Quem aí que está me ouvindo, escutou vários nãos dos seus pais? Não vai! E na minha época era assim, porque eu tô mandando, não tinha explicação. E quem aí que escutou esses nãos dos seus pais, olhando para trás, pensa, meu pai fez isso sacanagem, minha mãe fez isso sacanagem. Você que ouviu o não do seu pai, hoje, adulto, talvez com filhos, você deixou de amar seus pais? Você consegue olhar e falar assim, uau, foi aquele não que me salvou dessa situação. Eu consigo fazer uma listinha do que aconteceu comigo. Então, você vê crianças que têm alguns transtornos que os pais nem têm consciência ainda que se eles mudassem a história pessoal de vida, né? Se um pai e uma mãe olha para si e muda a sua história pessoal de vida, esse transtorno dessa criança some, melhora, vai embora. Alguns, gente, são genéticos mesmo, não vai embora. Um autista sempre vai ser um autista. Mas por que eu devo constelar uma criança autista? Para melhorar o comportamento, para tranquilizar e trazer paz, porque o autismo sistemicamente está falando de algo. Por que eu constelo uma criança com TDA, TDAH? Para melhorar os sintomas. Para que a criança fique cada vez menos dependente de medicação. Para que eu constelo um TOD? Para que eu constelo uma criança com problema na escola? Para melhorar ou até mesmo acabar com esse sintoma. Porque dependendo do sintoma, ele vai embora mesmo, gente. Uma vez que está liberado emocionalmente, ele vai embora. Muitas doenças são transgeracionais, têm a ver com herança genética. Outras tantas são psicossomáticas, que vão se desenvolvendo por conta de uma emoção que não está digerida. E claro que as constelações ajudam em todas elas. Algumas a gente se liberta. Outras melhoram significativamente o comportamento e o sintoma. Significativamente. Mas você tem que fazer o seu movimento. Catar o seu telefone, ligar lá pra gente no 11. Ligar não, né? É o WhatsApp. 11 97434 9096. Marca a sua constelação. Vai entender porque seu gatinho não está passando bem. Ai, Lu, mas ele não está passando bem porque ele comeu comida. Ok, isso faz parte também. Se eu comer um monte de gordura, eu vou ter dor de barriga. Mas uma pessoa que tem dor de barriga constantemente, sem nada de diferente na alimentação, ela está tendo um sintoma. Não é? Doença de Crohn. Síndrome do intestino irritadinho. Isso tem um diagnóstico, claro, mas isso tem uma emoção e uma transgeracionalidade que pode estar ali atrás. Então eu sempre falo, adianta olhar só de um ângulo. A gente tem o Desperte Sua Essência, uma imersão sistêmica de um fim de semana, onde a gente trabalha autoestima, rejeição, insegurança, amor próprio, relacionamentos que não são bons que a gente flui e as nossas relações com a nossa base, com a nossa essência. Lá, eu não trabalho só com constelação.
Eu trabalho a constelação para ver transgeracionalidade. Eu trabalho o cognitivo comportamental. Eu recomendo muitas vezes que a pessoa busque uma ajuda psiquiátrica com medicação. A gente trabalha com um pouco de hipnose, porque eu sou hipnoterapeuta. A gente trabalha com a terapia do renascimento, porque sou, né, renascedora. E a gente cobre todas as faces de onde esse sintoma pode estar vindo. E aí sim eu posso falar, tem cura. Tem como. Porque eu estou olhando para todos os aspectos. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não meça sacrifícios. Quanto vale a sua cura, a cura da sua família. Entre em contato com a gente e no que pudermos a gente vai te ajudar. No telefone 11 97434 9096. Marca a sua constelação e se você quiser por desperte, você que é mulher, mexer com a sua autoestima, elevar a sua autoestima, reconstruir seu amor próprio, sair dessa fase de rejeição e abandono, também é esse número para você entrar em contato. Eu fico aqui, mais um programa incrível com você. Semana que vem tem mais. Beijo grande para você.